Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema: ameaça aos cuidados de saúde transgêneros. 2 pontos de vista do médico psiquiatra, coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele que é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Alexandre Sadeh. Doutor Alexandre, prazer em tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Participa conosco também o mestre, doutor em Direito, advogado, professor adjunto de Direito Civil da Universidade Federal de Uberlândia, ele que coordena o coletivo IRIS, projeto de extensão vinculado à Faculdade de Direito da UFO, voltado ao desenvolvimento de atividades relacionadas à promoção e proteção da diversidade sexual e de gênero. Professor Bruno Marques, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto. Bom dia, professor. Bom dia, Márcio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma grande alegria estar aqui e também deixo um abraço aí ao doutor Alexandre. Obrigado, Bruno. A assistência à saúde para pessoas trans está sob ameaça e esse alerta foi dado por pesquisadores brasileiros. Um artigo publicado na revista Nature aponta risco de retrocesso de pesquisas voltadas a essa população, enquanto especialistas questionam as novas regras no Brasil e também em outros países. Nós tivemos a eleição do presidente Donald Trump em novembro de 2024 e isso acabou aprofundando a crise enfrentada pelos jovens transgêneros e suas famílias, já que no início deste ano o governo lançou uma série de ações executivas que equivalem a um ataque federal aos direitos das pessoas transgêneros. Tivemos recentemente a Resolução 2427 do Conselho Federal de Medicina, que em abril proibiu no Brasil o uso de bloqueadores hormonais em menores de 18 anos, aumentou de 16 para 18 anos a idade mínima da terapia hormonal cruzada e liberou as cirurgias de transição de gênero somente a partir dos 21 anos. Professor Alexandre, qual a sua avaliação desse cenário? É um cenário limitante, especialmente para pesquisas, porque a resolução anterior, a resolução 2265 do próprio Conselho Federal de Medicina, que levou 2 anos para ficar pronto, ouviu a sociedade civil, ouviu os movimentos sociais, ouviu pesquisadores e profissionais que trabalham com a população transgênero, estabelecia que para crianças e adolescentes, né, o trabalho tinha que ser muito criterioso e o uso de bloqueio, né, de bloqueador de puberdade, só seria aceitável, só seria respeitado, só seria permitido se fosse um projeto de pesquisa aprovado pelo sistema CEP-CONEP, que é uma coisa de profundo avanço aqui no Brasil e no mundo. Né, no retrocesso que a gente está vendo em vários países, inclusive aqui no Brasil, com essa resolução 2427 do Conselho Federal de Medicina desse ano, eles se baseiam no Reino Unido e no relatório da Hilary Cass, que fez todo um estudo sobre trabalhos e assistência à população transgênero, especialmente crianças e adolescentes no Reino Unido. E no final ela finaliza dizendo que o uso de bloqueador celular é interessante em projetos de pesquisas e tem que ser feitas pesquisas para fundamentar se é válido esse uso desse bloqueador ou não. Aqui no Brasil esqueceram esse pedaço e simplesmente proibiram o uso de bloqueador de puberdade em pesquisa e em acompanhamento dessa população. Só é permitido para o tratamento de puberdade precoce. Contraponto, professor Bruno. Márcio, eu não sei nem se eu ofereço propriamente um contraponto, mas a minha linha de argumentação vai muito ao encontro do que comentou o Alexandre.
porque me parece, aliás, não é uma questão de parecer, é uma questão de verificação concreta, né, de que a gente tem tido muitos retrocessos em todas as ordens de normativas, né, desde as legislações propriamente, e, enfim, resoluções de conselhos de classe como um todo, que têm diminuído as perspectivas de garantias de atendimento à população LGBT como um todo, e especialmente, né, ao público transgênero, né, as pessoas transexuais. Infelizmente, o Brasil vem enfrentando um momento político delicado, especialmente em relação às questões dos costumes, né, que se é que a gente pode tratar isso como costume, mas acredito que os nossos ouvintes entendam o que eu quero dizer com isso. E a gente tem tido cada vez mais retrocessos e cada vez mais tentativas, né, de diminuir garantias, diminuir acesso à saúde, a políticas públicas de uma forma geral, em relação à população LGBT. Aliás, é bom que se diga que no Brasil, a bem da verdade, a gente não tem tecnicamente ou propriamente legislação positivada, criada pelo Poder Legislativo, que de fato traga alguma garantia positivada dentro do nosso sistema, que diga, né, especialmente no nosso contexto aqui, as pessoas trans, que elas possam isso ou que elas possam aquilo, que elas tenham este ou aquele direito. A gente tem disposições genéricas da nossa Constituição que garantem, né, o direito à saúde, o direito à dignidade, mas de fato a implementação de determinadas garantias tem sido feitas não pelo nosso poder legislativo, e sim, muitas delas em sua maioria pelo poder judiciário, e uma outra normativa, né, como existia, por exemplo, essa a resolução anterior do Conselho Federal de Medicina, que foi revogada pela 2427. Então, infelizmente, nota-se de fato uma involução, né, e o que mais nos entristece é porque estamos aqui falando de ciência, né? Vemos pontos de vista cada vez mais enviesados, quando, na verdade, o que deveria prevalecer né, a análise propriamente científica. Doutor Alexandre, o Bruno fez referência ao arcabouço jurídico, às legislações, às câmaras, tanto a nível federal, né? E nos Estados Unidos, o cenário legal para jovens transgêneros mudou de forma significativa a partir de 2023. Quase 500 projetos de lei restringindo os direitos de pessoas LGBTQ e foram apreciados nas legislaturas daquele ano, 2023. E mais da metade desses projetos de lei visava especificamente os jovens transgêneros. Embora a maioria desses projetos de lei não tenha sido aprovada, as legislaturas estaduais acabaram promulgando novas leis que afetam os jovens transgêneros em todo o país de várias maneiras. E eu pergunto se, de repente, nós podemos ter também um efeito cascata aqui no Brasil, doutor Alexandre. Nós já temos, Márcio, que assim, pelo menos assim, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vários projetos de lei já foram enunciados, né, oferecidos, que restringem isso. Em 2023, né, o ambulatório foi foco de uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, bem pesada, bem difícil. A nossa sorte, ou não sei se é sorte, ou o nosso reconhecimento veio do Ministério Público, especialmente de uma promotora da infância e da adolescência, a promotora Luciana Bergamo, que desenvolveu todo um trabalho de pesquisa, de levantamento de como o ambulatório funcionava, porque é o ambulatório mais antigo, é o mais famoso, é o que tem maior casuística, então ele chama mais atenção. E apresentou isso para o Ministério Público e, por unanimidade, né, o Ministério Público ligado à infância e adolescência decidiu que o ambulatório não podia ser criminalizado de maneira nenhuma, porque estávamos de acordo com as normas, resoluções, né, tudo que existia naquele momento, em 2023. Isso foi fundamental para eles não
tentarem criminalizar. Tentaram, fizeram um relatório muito mal escrito, muito mal feito, que eu tive que comentar várias vezes em termos federais, estaduais, municipais, na Secretaria da Saúde aqui do Estado de São Paulo, e não tenho o que falar, o ambulatório sempre seguiu tudo direitinho. Tive que ir lá, não fui intimado, mas fui convidado, porque, né, não tinha nada oficialmente contra o ambulatório, e dei um depoimento, uma oitiva de 4 horas e meia, né? O professor Durval Damiani, que é endócrino pediatra, também deu o seu depoimento, sua oitiva, que foram quase 4 horas. E assim, os deputados têm aquela postura, os deputados mais retrógrados, não são nem conservadores, são retrógrados mesmo, né? Tinham aquela postura de provocação, né, de contemporização não, a gente tentava contemporizar, mas não vou dizer que foram agressivos, mas foram contundentes em relação à nossa colaboração ali, mas ainda bem não deu em nada, continuamos trabalhando, mas em março desse ano a gente obteve a informação de que o Conselho Federal de Medicina estava propondo a revisão, e dia 8 de abril de 2025, vem a nova resolução. Então a gente não teve nem tempo de, sabe, contrapor alguma ideia, de se oferecer para discutir, para dialogar, para conversar o que estava acontecendo, né? E um dos argumentos que eles usam, além da referência estrangeira, que é uma outra história completamente diferente da nossa experiência aqui no Brasil com crianças e adolescentes, eles são muito mais liberais. Nós, por sermos sempre ligados a um projeto de pesquisa, a gente é muito mais criterioso e rígido na maneira de funcionar. Eles são muito mais liberais. Então, assim, a gente não foi ouvido, a gente não foi, de maneira alguma, eles não quiseram saber como é que estava o trabalho, eles não nos chamaram, não chamaram a sociedade civil, diferente da Resolução 2265, que teve todo um percurso de diálogo ao longo da sua estruturação. Contraponto, professor Bruno. Eu vou começar do fim para o começo, para ressaltar um ponto que o Dr. Alexandre chama a atenção, que é muito importante. O fato de não ter havido participação social, ou minimamente da própria classe, da própria sociedade médica, porque quando a gente olha para a natureza jurídica do Conselho Federal de Medicina, Márcio, o Conselho Federal de Medicina ele está dentro da estrutura do poder público, né? Dentre as várias formas de organização da estrutura do poder público, nesse caso o Poder Executivo Federal, nós temos a administração direta e a administração indireta. E a administração indireta, que continua sendo, né, um órgão da estrutura do poder público, tem dentre as suas categorias de órgãos as autarquias. E os conselhos de classe, eles são autarquias, e, portanto, eles estão vinculados, ainda que indiretamente, ao poder público. E com isso eu quero dizer que se o poder público não atende aos interesses da sociedade, ou seja, ele não ouve a sociedade, ele não discute com a sociedade, isso mostra muito claramente que há algo de errado, né? Enfim, acho que, na verdade, até o Alexandre comenta uma questão interessante, é que eles não são conservadores, eles são retrógrados, né? Acho que, a bem da verdade, o que a gente tem visto é que o conceito de conservadorismo e até de liberalismo, né? Porque a gente tem visto muito político dizer que eu sou liberal, além daquela falácia de sou liberal na economia e conservador nos costumes, mas enfim, não é propriamente essa discussão. Eu só chamo a atenção, Márcio, que justamente pelo grave retrocesso que a resolução 2427 trouxe em relação, né, a essa questão do tratamento e da abordagem com as crianças e adolescentes trans, ela está sendo, na verdade, objeto de discussão perante o STF. Como as resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas têm, em alguma medida, natureza jurídica, elas podem ser objetos de controle. E aí, em razão desse retrocesso, né, representado pela publicação da resolução, nós tivemos a propositura da ação direta de inconstitucionalidade 7806,
perante o STF, que foi especialmente patrocinada pela ANTRA, que é uma associação, um movimento social muito forte, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, justamente questionando perante o STF não só pela perspectiva das evidências científicas, mas também por uma perspectiva de retrocesso de garantias de direitos, que é algo que é vedado pela nossa Constituição. Então, quando a gente pensa que essa alteração unilateral, que não obedeceu propriamente a um processo minimamente democrático de consulta à sociedade como um todo, ou minimamente à sociedade médica, né, especializada a respeito desse assunto, é necessário pensar que essa alteração da resolução viola perspectivas de dignidade, de acesso à saúde. Um outro princípio que é extremamente importante na Constituição, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A nossa Constituição Federal, no artigo 227, ela estabelece que é uma prioridade da família, da sociedade e do Estado, e, portanto, eu estou incluindo aqui o Conselho Federal de Medicina como um ente estatal, já que faz parte da estrutura do poder público, a obrigação de adotar e desenvolver políticas públicas que sejam, de fato, importantes, relevantes e que garantam, né, à infância e à juventude os melhores métodos, um acesso à saúde que possa garantir o pleno desenvolvimento, né, dessas pessoas. Então, a gente tem um ponto de vista muito crítico também, quando a gente pensa por esse olhar, por esse viés jurídico, já que parece-me, a par das evidências científicas que estão constatadas, né, de aparentemente terem sido violadas. Aliás, o artigo que o doutor Alexandre e os outros coautores publicaram são muito claros nesse sentido. Além da violação à ciência, a gente tem aí uma violação propriamente ao nosso sistema jurídico, especialmente à nossa lei mais importante, que é a Constituição Federal. Doutor Alexandre, o senhor citou exatamente o Reino Unido, né, que consta inclusive dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, que também citou outros países que acabaram introduzindo alterações, né, como, por exemplo, a Finlândia, e nós temos também a Itália. E o Comitê Nacional de Bioética da Itália exatamente atualizou essa posição sobre o uso de bloqueadores da puberdade, exatamente para tratar a disforia de gênero, e a orientação ocorrida em novembro do ano passado afirma que os bloqueadores da puberdade só devem ser fornecidos após a falha das intervenções de saúde mental e apenas no contexto de ensaios de pesquisa adequados. E o comitê italiano também recomendou que qualquer teste de bloqueadores da puberdade ocorresse somente após a psicoterapia e também aos cuidados psiquiátricos não terem se mostrado eficazes. E esse relatório, ele inclui, inclusive, uma declaração dissidente de Maurizio Mori, que é professor de filosofia moral e bioética da Universidade de Turim, e que defendeu o uso contínuo de bloqueadores da puberdade. E, na sua dissidência, ele citou o direito de autorrealização dos menores e afirmou que os bloqueadores reduziam o risco de suicídio, sugerindo que qualquer conversa sobre intervenção psiquiátrica na disforia de gênero implicaria em tentar patologizar e também estigmatizar a situação. Gostaria de conhecer a sua opinião, doutor. Márcio, aí nós temos uma questão que, assim, quando você fala disforia de gênero é um diagnóstico psiquiátrico ligado ao DSM-5 ou DSM-5-TR, que é um código de transtornos psiquiátricos que é norte-americano. E eles usam essa terminologia, disforia de gênero. Tem um outro código, que é a CID, Código Internacional de Doenças, que é da Organização Mundial de Saúde. Nós estamos na 11ª edição, que vai entrar em vigor aqui no Brasil o ano que vem, que fala em congruência de gênero. São duas posturas completamente diferentes. A CID-11 tira do capítulo da psiquiatria a incongruência de gênero
e coloca num capítulo muito especial de questões de saúde ligadas à sexualidade. O DSM-5 e o DSM-5-TR mantém dentro da psiquiatria. Então, a gente tem essas duas visões, né? Aqui no Brasil, a gente adota a CID-11 e partilha dessa visão de que a incongruência de gênero não é uma doença. Apesar de estar na CID, não é uma doença, é uma variação, ok, dentro da nossa espécie. É uma variação, não é uma doença. E que, portanto, merece acompanhamento, não tratamento. Isso muda completamente a configuração, né, a maneira de você encarar essas questões, e o bloqueio da puberdade pode ajudar muito essa população que na infância você não faz nenhuma intervenção medicamentosa, biotecnológica, médica nenhuma, a não ser uma psicoterapia, ou, se tiver necessidade, tiver a co-ocorrência de um transtorno psiquiátrico, a gente evita falar comorbidade, porque não é doença com doença, então é uma variação com um transtorno psiquiátrico, você vai cuidar desse transtorno, não da incongruência de gênero. A incongruência de gênero é algo que está acontecendo com aquela pessoa, pertence a ela. Então ela não precisa de tratamento, não tem o que tratar, não tem como reverter isso. É a mesma coisa de, sei lá, você, Márcio, é um homem, se considera um homem desde pequeno. Eu vou te tratar porque você se considera um homem desde pequeno? Você é cisgênero, você não tem problema nenhum entre a tua identidade de gênero, que é uma coisa subjetiva, e ter a tua biologia, tua anatomia. Então, assim, não tem o que tratar, porque isso é a maior parte da população. 98% da população é cisgênero. 2% é transgênero. E essa visão de que é uma coisa que vai contra a família, contra Deus, contra a sociedade brasileira, isso é uma questão moral. Não é nem ética, é moral, né? E a gente tenta se colocar nesse lugar de ajudar essas crianças, esses adolescentes e essas famílias, no sentido de entender o que está acontecendo sem culpabilização e sem patologização. É algo que está ali. No caso, eu sou um psiquiatra que comecei a estudar esse assunto há 30 e poucos anos, com a população adulta. Hoje eu tenho uma formação que me ajuda muito no entendimento e no alívio de vários acontecimentos que acontecem com essa população. Quando fala do risco de suicídio, de tentativa de suicídio, depressão, ansiedade, isolamento social, abandono de escola, isso é muito sério quando você pensa em crianças e adolescentes, e púberes, né? Então, assim, é uma maneira de você evitar agravamento à saúde para essa população. Então, assim, essa resolução nova vai contra tudo isso. E é um movimento mundial mesmo, né? Porque acham que isso é da esquerda, então os governos de direita vão se posicionar contra. Gente, não importa se é direita ou esquerda, isso é um direito constitucional e é uma questão de saúde mental, no sentido de que você favorece essa pessoa existir, é uma questão de existência, não é algo que nós, pesquisadores, criamos, a esquerda criou. Isso sempre existiu na história da humanidade. Isso sempre esteve presente. A gente só está dando voz e tentando incluí-las na nossa sociedade. Professor Bruno, no seu contraponto, eu queria que o senhor contemplasse a seguinte questão, porque desde 2021, uma onda de legislação visando cuidados de saúde transgêneros varreu os Estados Unidos, com 25 estados promulgando proibições gerais de cuidados de afirmação de gênero para jovens transgêneros a partir de março deste ano. E essas proibições legislativas, elas muitas vezes vagas e abrangentes, acabaram interrompendo o acesso à saúde para mais de 100 mil jovens transgêneros, impondo aí encargos geográficos, financeiros, emocionais significativos nas próprias famílias, professor.
Márcio, é uma discussão tão relevante, porque, veja, nós estamos falando, e a parte final da fala do Alexandre foi muito esclarecedor no sentido de que nós estamos falando de direitos fundamentais, né? A Constituição, lá no artigo 5º, em especial, há outros artigos que falam dos direitos fundamentais de qualquer cidadão brasileiro, mas em especial no artigo 5º ele traz uma série de questões, o direito à saúde, o direito à educação, o artigo 1º, inciso 3 da Constituição fala de dignidade, isso se aplica a qualquer pessoa, e toda vez que a gente encontra fora do Brasil, porque isso, em alguma medida, acaba, né, alguns tentam importar essas ideias, esses projetos, enfim, para o Brasil, acabam representando efetivamente medidas atentatórias à dignidade, à saúde das pessoas trans. E há um ponto muito importante que, inclusive, está tratado neste artigo do Dr. Alexandre, né, que a gente usou como referência para a nossa discussão, e essa proibição de bloqueio de puberdade tem um efeito que é muito, muito importante e muito triste, e eu quero fazer uma especial menção a isso, porque no ano passado eu precisei intervir como advogado para resolver uma questão que envolve próxima a essa, que é a questão da discriminação que os jovens transexuais sofrem em contexto escolar. E quando a gente olha para dados da educação, nós temos um altíssimo percentual de evasão escolar de forma geral, pelas pessoas LGBT, pelos adolescentes LGBT, mas em especial pelos adolescentes transexuais, porque o nível de discriminação que eles sofrem, né, as violências que são perpetradas dia a dia, pela violência física, pela violência psicológica, isso acaba representando um desestímulo para que ele continue no ambiente escolar, e a gente sabe de todos os reflexos disso que isso vai gerar, né, na não inserção na universidade, no tipo de trabalho, de ocupações no mercado de trabalho, a que vão ser relegadas, geralmente sem poder ocupar bons e grandes postos, eventualmente, né, a ideia de recorrer à prostituição como um simples método de sobrevivência. Então, essas pessoas, quando elas perdem o direito de se autodeterminar, e, aliás, que se diga, essa é uma garantia trazida pela Constituição Federal e reforçada pelo ECA, o direito à autodeterminação é um direito garantido às nossas crianças e adolescentes pelo Estatuto da Criança e da Adolescência. A gente teve até uma discussão recente num outro paralelo, mas também envolve questão relacionada à saúde, que é a perspectiva da transfusão de sangue para as pessoas que são vinculadas à religião Testemunhas de Jeová, né? E o STF, quando foi tratar a ideia de que essa transfusão ela pode eventualmente ser negada pela pessoa quando ela está em seu perfeito juízo, justamente em nome da autodeterminação, eles tangenciaram a discussão que envolve criança e adolescente, reforçando esse argumento. Então, e aí eu quero crer que isso também vai ser levado em consideração pelo STF quando ele for decidir, né, na ADI 7806, que foi ajuizada justamente para determinar a suspensão da resolução. E aí eu comentava isso com vocês porque o ano passado eu fui acionado por uma mãe, porque ela é mãe de uma adolescente transexual, uma menina, né, uma mulher transexual, uma adolescente menina transexual, e vejam a que ponto a gente chega. A gente tem alguns tribunais do país que já admitem a própria retificação da certidão de nascimento, né, a mudança, a alteração do nome e do gênero, inclusive para adolescentes. E elas fizeram isso no Rio de Janeiro. Houve um mutirão da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em atenção ao público adolescente trans, e ela conseguiu a retificação do nome e do gênero na certidão de nascimento. E a escola ainda a tratava pelo nome masculino. As listas de chamada ainda constavam os nomes masculinos. E aí você veja, eu não estou falando só de outra política pública que tem sido muito bem desenvolvida, que é o uso do nome social, né? Que é o nome como a pessoa gosta de ser tratada, embora o nome registral continue sendo o mesmo. Nesse caso, não, ela havia realizado a modificação do registro civil, e o Estado estava se negando a fazer a alteração, e ela continuava sendo tratada
pelo prenome e pelo gênero masculino. Então, infelizmente, essas iniciativas que a gente tem visto, né, de tentativa de redução de direitos e de garantias que são as mais básicas, né, que são os nossos direitos fundamentais constitucionais, que a gente está falando aqui sobre isso, de acesso à saúde, de acesso a políticas públicas de uma forma geral, essa negativa de acesso à saúde, refletindo num eventual aumento de casos de depressão que pode gerar evasão escolar, e isso vai acabar gerando uma cadeia de consequências muito tristes, né? Tanto do ponto de vista pessoal, porque muitas pessoas acabam não conseguindo lidar com tudo isso, né? O doutor Alexandre é psiquiatra e pode falar disso melhor do que todos nós, mas, né, os índices de suicídio entre essa população são altíssimos, e isso vai perpetrando as outras violências, né? Fora do ambiente doméstico, a sociedade como um todo. A gente sabe que o Brasil tem, né, um dos países, se não o que mais mata, um dos países que mais mata a população LGBT, especialmente a população trans, onde o percentual de mortes e mortes violentas é altíssimo. Então, todas essas iniciativas, né, que visam reduzir garantias legais, que nem são tantas, né, a gente está falando aqui de respeito a garantias mínimas da Constituição, como acesso à saúde, à educação, à dignidade, essas iniciativas são todas muito, além de serem ilegais, elas são efetivamente muito tristes, né, porque querem massacrar ainda mais uma parte da população que já experimenta tanta violência, tanta diminuição de garantias. Esse é um prognóstico, infelizmente, muito ruim. Uhum. Doutor Alexandre, pela sua experiência, né, médicos, estudantes de medicina e também outros profissionais da saúde, pessoal não clínico, deve abordar pacientes transgêneros e não binários como preferem ser abordados. E aí eu pergunto, diante dessa nova realidade, o que isso pode impactar o próprio atendimento desses pacientes? Márcio, nas nossas faculdades, nas graduações que a gente tem na área de saúde, muito pouco é abordado sobre identidade de gênero, transexualidade, travestilidade. Eu, na minha formação, eu vi 5 minutos em medicina legal sobre o assunto. Hoje em dia, algumas faculdades de medicina, algumas faculdades ligadas à área de saúde, educação, falam durante a formação em algumas disciplinas sobre esse assunto, mas não tem uma formação adequada ainda. Ainda predomina a questão de que cada profissional de saúde decide, porque tem a sua própria consciência, sua questão religiosa, os seus valores, seus princípios, e isso gera uma dificuldade para essa população muito grande, porque em alguns lugares, né, algumas UBSs, alguns centros de saúde espalhados pelo país, não estou falando de São Paulo, mas pelo país, tem um nome social, muitas vezes já teve a retificação de nome e do sexo civil na sua certidão de nascimento, mas os profissionais que atendem, que acompanham essa população, mantêm o nome antigo e o uso de pronomes e de abordagem ainda não no gênero em que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente se identifica, mas no que em relação ao seu sexo de nascimento. Então a gente enfrenta muitas dificuldades aí, né? E eu acho que esse é um tema a ser levado à frente, dentre dos vários temas, porque acaba influenciando exatamente no que o Bruno falou, evasão escolar. Nenhum adolescente quer ser chamado a ser tratado de uma forma que o ofenda, que o agrida. E muitas escolas, especialmente as escolas religiosas, não usam o nome social e muitas vezes não respeitam o nome retificado. Tem algumas questões muito sérias e que aí tem que justicializar para conseguir ter um respeito mínimo àquele adolescente, àquela criança. Uhum. Professor Bruno, voltando à situação nos Estados Unidos, né, além das proibições de cuidados a partir de maio desse ano, 28 estados americanos
proibiram jovens transgêneros de praticar esportes consistentes com a sua identidade de gênero. E 19 estados restringiram jovens transgêneros de usar banheiros alinhados com a sua identidade de gênero nas escolas, professor. A gente tem, é muito bom falar sobre esse assunto, Márcio, porque eu não sei se a nossa audiência acompanha bastante essa discussão, mas o Brasil tem um caso bastante interessante. A nossa Superliga Feminina de Vôlei, que é o nosso campeonato nacional de vôlei, tem uma atleta transgênero, a Tiffany Abreu, uma baita jogadora, diga-se de passagem, e, por coincidência, foi campeã da última Superliga. O time que ela joga, que é o Osasco Voleibol Clube, um clube extremamente tradicional no Brasil, contratou a Tiffany há umas 2 ou 3 temporadas. Ela já havia jogado em outros times aqui no Brasil anteriormente, mas o ano passado, não foi o ano passado, né, o campeonato terminou há uns 3 meses, mas o Osasco acabou se sagrando campeão da temporada. E aquilo que já vinha trazendo discussões, né, porque as pessoas tinham essa dificuldade de aceitação de uma atleta trans estar jogando entre mulheres cis, a discussão reacendeu de forma muito intensa pelo fato de ela ter sido campeã. E é bom que se diga, né, há protocolos internacionais que estabelecem quais são os parâmetros que os atletas trans precisam obedecer para poder estar nessas competições, né, especialmente no caso do vôlei, que eu acompanho porque foi meu esporte de base, quando eu, há muito tempo atrás, fui atleta, e gosto muito do esporte, mas o Comitê Olímpico Internacional e a Confederação Internacional de Vôlei têm parâmetros científicos, né, para poder estabelecer controles hormonais, enfim, para que ela possa participar. E aí a gente volta nesse assunto. A gente tem visto cada vez mais iniciativas, e você comentava dos Estados Unidos, Márcio, mas aqui no Brasil a gente vê uma enxurrada de iniciativas muito parecidas com essa. A gente tem inúmeras câmaras municipais, por exemplo, que tentam, que é um clássico, a gente tem visto todas elas serem derrubadas porque o STF tem um entendimento firmado a respeito dessa matéria. A proibição da linguagem neutra não tem propriamente a ver só com a questão das pessoas transexuais, mas sim com a questão da diversidade como um todo. Todas essas legislações foram derrubadas porque questão relacionada à linguagem é de competência da União Federal e dos municípios tratar. A gente tem várias iniciativas relacionadas à proibição da utilização dos banheiros, né? A questão da utilização do banheiro não pelo sexo biológico, enfim, que também já é uma matéria que está sendo tratada pelo STF. E esse é um ponto que me preocupa. Eu dizia aqui no começo da nossa conversa que nós não temos legislações positivadas, colocadas no nosso sistema jurídico, que garantam determinados direitos à população LGBT e especialmente à população trans. A gente começa pelo primeiro deles, que me parece que seria a nossa primeira conquista histórica mais relevante, que foi a questão do reconhecimento da união estável / casamento entre pessoas do mesmo sexo, que também foi por meio de uma decisão do STF. E a nossa literatura jurídica fala de um instituto que se chama mutação constitucional. O que isso quer dizer? A possibilidade de que um determinado entendimento consolidado por um tribunal, ele possa se alterar ao longo do tempo, a depender da composição do tribunal. Então, veja, hoje a gente tem, né, uma determinada composição do STF, que vem mais ou menos no mesmo perfil de um tempo para cá, mas se eventualmente, por questões políticas, a gente tiver uma mudança de perfil muito grande no STF, é bem possível que eventualmente a gente tenha uma mudança de entendimento de que, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é inconstitucional, e várias outras iniciativas atentatórias, né, às garantias das pessoas LGBTs, e especialmente do público trans, possam eventualmente ter mudanças de entendimento e o STF possa, a meu entendimento, retroceder nessas garantias. Então é muito importante que a sociedade como um todo, a sociedade médica, a sociedade jurídica, aliás, esse é um ponto que o artigo do Dr. Alexandre chama a atenção, que a gente precisa se mobilizar. As categorias precisam se mobilizar contra os retrocessos de direitos, né? Então, em todas essas esferas em que eventualmente a gente verifique tentativas, iniciativas legislativas de retroceder, de diminuir, de retirar direitos, a sociedade precisa se mobilizar
para poder evitar que isso aconteça, porque afinal, né, deve prevalecer um interesse coletivo, o interesse da sociedade, não um viés político ou outro, né? Doutor Alexandre, voltando à questão da resolução do Conselho Federal, né, muitas pessoas trans mudam sua expressão de gênero para alinhar a sua identidade de gênero. E esse processo, conhecido como transição, ele pode incluir mudanças físicas, psicológicas, sociais, emocionais e também pode envolver vários tipos de tratamento médico para trazer as características que uma pessoa mais em conformidade com a sua identidade e também expressão. E nesse sentido eu pergunto, que tipo de efeito intimidador a resolução do Conselho Federal pode provocar entre profissionais da saúde, já que essas regras dificultam aí a oferta de cuidados adequados entre jovens trans que não se identificam com o sexo de nascimento, doutor? Márcio, não é só a resolução. O Conselho Federal de Medicina deu entrevista, saiu na mídia, né, escrita, que qualquer médico que violasse a nova resolução perderia o CRM, seria processado, seria um criminoso. Foi por aí a entrevista. Então, assim, tem muitos colegas que optam por não falar nada, por não se expor, com medo de retaliação do Conselho Federal de Medicina e de outros órgãos, de hospitais e por aí afora, né? Isso é um ponto, esse é um ponto. Outra coisa que é muito séria é que o Conselho Federal de Medicina, de uma maneira muito pouco médica e pouco ética, né, acaba empurrando esses adolescentes ao consumo de hormônios, ao risco de consumir hormônios por conta própria, sem cuidados médicos. Se eu não posso prescrever hormônios, fazer hormonização aos 16 anos, a maior parte dos adolescentes que não estão sendo acompanhados devidamente no Sistema Único de Saúde pode chegar numa farmácia, comprar uma pílula anticoncepcional, qualquer um consegue comprar, é baratinho, toma em superdosagem e coloca não só a sua saúde, mas a sua vida em risco. A pílula anticoncepcional, os hormônios femininos, especialmente os estrógenos, podem levar a trombose, pode levar a embolia, tem riscos associados a isso. Só que assim, eles não levam em consideração que não é uma vontade, não é um desejo de comer chocolate. A gente está falando de uma existência, quem a pessoa é. E se ela não se reconhece nesse corpo, se tem uma necessidade de mudança corporal, uma transição social, física, né? Isso tem que ser levado em consideração. Por isso a importância do acompanhamento. Por isso a importância do uso do bloqueador, sob critérios médicos, sob critérios da saúde, né? Então, assim, existem vários riscos. O bloqueador, ele não é isento de efeitos colaterais. A gente conhece os efeitos colaterais que um bloqueador de puberdade pode dar, né? O principal é a agregação de minerais no osso. Então, você pode ter uma diminuição óssea nessa população. E isso é acompanhado sistematicamente com exames, né? Os projetos de pesquisa que existem no Brasil estão apropriados para esse acompanhamento. Então, osteopenia, osteoporose é muito sério, é muito acompanhado. Esse é o principal risco do bloqueador. E o uso do bloqueador, ele é totalmente reversível, né? Não é uma coisa que vai deixar marcas nesse indivíduo. Uma vez que você suspende o uso do bloqueador, a biologia, a natureza segue seu curso, volta a ser como era. Se alguém que se dizia uma menina trans, mas nasceu no sexo masculino, parou, optou por parar o bloqueio, a puberdade vai acontecer como ela deveria ter sido. Então, assim, é um processo muito delicado e muito sério aqui no Brasil. E o Conselho Federal de Medicina, na minha opinião, banalizou isso na medida em que suspende projetos de pesquisa. E aí a gente não tem o que falar a esse respeito. A gente fica amordaçado em relação
ao que tem. Sorte que a gente já tem um número bloqueado e que essa resolução optou por manter o bloqueio para quem já estava, né, graças a eles, e aí a gente vai continuar. E a gente tem um número que é significativo. E a partir de agora a gente quer produzir a respeito disso, né? Então vamos em frente, né? Professor Bruno, no seu contraponto, queria que contemplasse a seguinte questão, porque o Brasil ele permaneceu em 2024 como o país com o maior número de homicídios e suicídios de pessoa LGBT+, e foram registradas 291 mortes violentas, 34 casos a mais do que em 2023, e um aumento de 8,83% em relação ao ano anterior. E uma morte violenta de LGBT a cada 30 horas. Aí eu pergunto, o que falta, a falta, né, de assistência na área da saúde pode impactar ainda mais esses números? Dados muito tristes, né, Márcio? Um país tão diverso, acho que uma das principais belezas do nosso país é exatamente a diversidade, mas aparentemente há uma parte da diversidade que incomoda, né, que infelizmente não é bem aceita pela sociedade. E a gente acaba tendo reflexo nessas estatísticas tão tristes, né? O Brasil, ano a ano, constata um nível muito elevado de violência contra a população LGBT, especialmente contra a população, contra as pessoas travestis e transexuais. É bom que se diga que dos males o menor. Em 2019 a gente teve uma decisão do STF que equiparou o crime de LGBTfobia ao crime de racismo, entendeu que, na verdade, a LGBTfobia é uma espécie de racismo e, portanto, toda vez que se comete algum crime relacionado à discriminação, às ofensas, além da própria questão das características dos crimes violentos, né, como homicídios, latrocínios, mas entender a perspectiva da categoria do crime de LGBTfobia, acho que também pode ser um dado relevante que mais a longo prazo talvez seja um fator socialmente impactante para a diminuição, né, de violência contra as pessoas LGBT. Uhum. Sabe, Márcio, que a respeito da sua pergunta, eu verdadeiramente creio que à medida em que a gente tenha, e acho que isso vale para qualquer direito, especialmente acesso à saúde, em educação, que talvez sejam os pontos mais relevantes aqui da nossa discussão, à medida em que a gente tenha mais acesso à saúde, mais conscientização das pessoas em relação as pessoas LGBT como um todo, né, especialmente as pessoas travestis transexuais, porque me parece que isso é mais uma sensação pessoal e a partir de leituras que eu tenho, de que essa perspectiva de que a homossexualidade, especialmente a transexualidade, são doenças, acabam gerando esta aversão e que acaba se refletindo em comportamentos violentos, né? E o acesso à saúde, o aumento até mesmo dessas políticas públicas que dão ensejo à perspectiva de se enxergar as pessoas transexuais não como pessoas que, né, sejam portadoras de algum tipo de doença ou de algo grave, mas sim que fazem apenas determinadas intervenções para adequar a sua identidade de gênero, né, a forma em que ela se identifica, e até discussões de que gênero não é propriamente uma questão só médica, biológica, né? Gênero é uma discussão muito grande, que envolve aspectos filosóficos, sociológicos. Então, acredito em que à medida em que essa despatologização cada vez mais constante e associada, né, às políticas de conscientização da sociedade como um todo, de que a transexualidade está longe de ser considerada uma doença, de que todas essas intervenções, essas políticas públicas que são desenvolvidas são tão somente políticas públicas para garantia de dignidade, para garantia de autodeterminação, que é uma garantia constitucional trazida a qualquer sujeito, garantida a qualquer sujeito pela Constituição, podem trazer esse reflexo de diminuição de violência. Eu pelo menos enxergo por essa perspectiva. Doutor Alexandre, para que
as pessoas possam dimensionar um pouco mais a repercussão desse assunto que nós estamos tratando aqui, né? Muitos estudos indicaram que os indivíduos transgêneros podem estar em maior risco de desenvolver transtornos alimentares, o que, aliás, nesse artigo que o senhor assina juntamente com o professor Bruno Gualano, além disso, descobriu-se que os indivíduos transgêneros têm uma maior prevalência de desenvolver sintomas de transtorno alimentar comparativamente com os colegas cisgênero. E eu pergunto até que ponto estudos como esse podem jogar mais luzes para essa parcela da população. Qualquer estudo vai ser super bem-vindo e importante para essa parcela da população. Ainda é pouco conhecido, aqui no Brasil se pesquisa muito pouco sobre eles, sobre elas. Tudo que vier a contribuir, a compor, tem um ganho imenso para essa população. Transtorno alimentar é sério, não é uma bobagem, não é uma brincadeira, as pessoas sofrem muito com transtorno alimentar, elas correm risco de morrer por conta do transtorno alimentar, por vários motivos, desde desnutrição, se é uma bulimia porque vomita muito, né, tem lesão de esôfago, pode romper esôfago, tem uma série de questões que são muito sérias. É uma população que a gente considera, na saúde, muito mais vulnerável, mas ainda a gente conhece muito pouco, a gente está engatinhando, né, nesse sentido. E quanto mais se produz, mais se conhece, melhor para todo mundo, porque não é só para a população trans, é para a população em geral, né? A gente não pode esquecer que a população transgênero é menos de 2% da população mundial. É uma população pequena, mas causa tanta reação, tanta movimentação das pessoas, que eu, pessoalmente, busco entender por que as pessoas se incomodam tanto com a população transgênero. Porque são pessoas iguaizinhas a gente, sangram, né, suam, precisam comer, têm mais dificuldade na questão alimentar por transtornos alimentares, têm mais dificuldade, muitas vezes, como consequência da influência social em termos de depressão e ansiedade, porque está sempre muito atento à porrada que vai levar, à discriminação que vai ter. O que a gente percebe é que quanto melhor o acompanhamento desde a infância, menos risco de qualquer transtorno mental essa população vai ter. E é isso que esses trabalhos todos, nesses 30 anos que se acompanha crianças e adolescentes, tentam falar. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Que o acompanhamento em saúde impede o desenvolvimento de algum transtorno mental para essa população. Elas ficam mais saudáveis, elas ficam como qualquer outra pessoa, né? As famílias estão interessadas nisso, diferente de alguns anos atrás, quando as famílias expulsavam de casa. São as famílias que buscam os centros de acompanhamento para crianças e adolescentes. Então, quando a gente fala de saúde mental, transtorno alimentar é importante, mas não só, né? Tem várias outras facetas de transtorno mental que podem acometer essa população. E se a gente pode evitar isso, é nosso trabalho, é nosso papel como profissional de saúde. Professor Bruno, embora as pessoas trans sejam cada vez mais visíveis, tanto na cultura popular quanto na vida cotidiana, ainda existe muita discriminação, né? E embora as visões intolerantes também tenham desaparecido nos últimos anos para lésbicas e homens gays, as pessoas trans muitas vezes ainda são ridicularizadas em vários contextos sociais, e eu pergunto se os políticos que alavancam esse estigma estão objetivando apenas os votos. Embora essa pauta tenha sido elevada, né, de uma forma muito exponencial, pensando na perspectiva política, né, num palanque político como forma de conseguir votos, de aumentar votos, especialmente
entre aquilo que a gente tem costumado chamar, né, se acostumou a chamar de bancada evangélica, que leva as perspectivas religiosas para dentro das discussões políticas, o que tecnicamente até é bastante incorreto, né, a partir de uma perspectiva do Estado brasileiro ser um Estado laico, mas me parece que há algo aí por trás de só um viés político, Márcio, exatamente porque tecnicamente os nossos políticos representam o perfil da nossa sociedade, né? Nossa, e eu faço essa afirmação com uma tristeza tamanha, se a gente for olhar para o perfil do nosso Congresso Nacional hoje, né? Que tipo de população brasileira nós temos a partir de um olhar para o nosso Congresso Nacional? Mas, efetivamente, se a gente pensar que o nosso legislador, ele representa a nós, enquanto sociedade, o futuro é temerário, porque, afinal, não é só uma questão política, né? Transforma-se em política, busca-se fazendo política aquilo que é talvez uma perspectiva pessoal, uma compreensão pessoal, um ideal pessoal de ódio à diversidade, de ódio às pessoas LGBT, especialmente as pessoas trans. Você dá um dado muito, muito alarmante, né, Márcio, de que, de fato, quando a gente olha para... Eu estou reduzindo aqui a expressão ao LGBT, mas a gente sabe que é o LGBTQIAPN+, e dentro desta sigla muito grande, de longe a população T, né, os transgêneros, os travestis e transexuais, são esta parcela da sigla que mais sofre em qualquer aspecto, na perspectiva de violência, na perspectiva de falta de políticas públicas, de acesso a, enfim, né, direitos e garantias básicas. Então, não me parece que seja só uma perspectiva de palanque político para aumentar projeção e engajamento, né? A política está tão atrelada às redes sociais e à internet hoje, não me parece que seja só uma perspectiva propriamente de plataforma política, de palanque político para aumentar votos e garantir a sua reeleição. Eu enxergo nessa perspectiva, né? Se o nosso Congresso representa a nossa sociedade, se o que a gente está projetando para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas, para as câmaras municipais, enfim, e todos os outros órgãos representativos em que se tem a escolha direta pelo voto, isso muito me preocupa, porque, afinal, nós, enquanto sociedade, estamos construindo um Congresso que, tecnicamente, deveria nos representar, e se são essas pessoas que têm esses perfis altamente discriminatórios, LGBTfóbicos, e que incessantemente buscam reduzir garantias ao invés de aprimorá-las, meu Deus, eu tenho medo do que vem para 2026, Márcio. Isso me desperta uma certa preocupação, verdadeiramente. Doutor Alexandre, o senhor tocou na questão de documentos, né? E a falta generalizada de documentos de identidade precisos entre as pessoas trans pode ter impacto em todos os aspectos das suas vidas, incluindo o acesso a moradias de emergência, outros serviços públicos. E o Brasil, ele tem uma carência de estatísticas oficiais sobre a população trans, e conta com poucos estudos e pesquisas envolvendo essas pessoas, especialmente jovens. E aí eu pergunto até que ponto isso contribui também para o aumento das barreiras sociais e assistenciais na área da saúde. Imensamente, porque nosso país ele é um grande mosaico, né? É uma colcha de retalhos. Uma coisa é falar da cidade de São Paulo, que é diferente de falar do estado de São Paulo, que é diferente de falar da região sudeste, sul-sudeste, e aí partir para nordeste, centro-oeste, região norte. Cada região tem características muito específicas, cada estado tem características específicas, e cada cidade tem características específicas. Eu sempre falo que aqui em São Paulo, a gente, apesar de tudo que já evoluiu, a gente ainda tem restrições muito grandes para a população trans. Eu acho que São Paulo é a cidade mais inclusiva para a população transgênero, mas ainda tem muita coisa que falta. Mas a gente tem políticos transgêneros, a gente tem inserção em universidades públicas, tem estudantes em universidades públicas e privadas. A gente ampliou
nesses últimos 30 e poucos anos, a representatividade dessa população, que não é melhor do que ninguém, não é pior do que ninguém, é igual a todo mundo. Mas a dificuldade em poder reconhecer uma política que inclua, que o uso de nome é fundamental. Se você não tem um nome, você não é nada, você não é ninguém, né? Eu acho que a gente evoluiu muito no sistema federal nessa questão de documentação, de reconhecimento do uso do nome social, né? Você pode colocar um nome social em vários documentos, mas isso não garante que as pessoas vão respeitar o uso desse nome social. Pode estar no documento, mas se ela virar a identidade, né, Carteira Nacional de Identidade, ela vai ver que tem um nome de registro. Se não fez a retificação, está lá o nome no registro de nascimento. E aí a pessoa se arvora o direito de usar esse nome. E aí é um desrespeito para essa pessoa. Então, assim, eu acho que tem algumas questões que passam por reconhecimento de que essas pessoas existem, são iguais a gente, e que a maior parte das pessoas é ignorante em relação a isso, porque nunca viu uma criança, um adolescente, adultos até pode ter visto na televisão, num programa humorístico tirando sarro, né, que não tem mais cabimento isso, ou nas ruas se prostituindo, mas ainda falta saber quem são essas pessoas, por que que elas funcionam dessa maneira. A ignorância é a maior causa de preconceito e de discriminação. Quando eu comecei a trabalhar, eu conhecia muito pouco, não se falava de transexualidade, transgeneridade no Brasil há 30 e tantos anos. Eu tive que aprender com elas, com eles, e sou muito grato a essa população. Então, assim, eu considero minha obrigação, já que eu me arvorei nesse lugar de acompanhar em termos de saúde mental essa população, de divulgar que isso não é uma moda, isso não é uma brincadeira, isso não é uma bobagem da esquerda, isso é uma realidade. Essas pessoas existem e merecem nosso respeito. Minuto final, professor Bruno. Eu até gostaria de fazer uma complementação importante dessa fala do doutor Alexandre, Márcio. Isso é uma informação que vem sendo amplamente divulgada, mas para aqueles, né, os nossos ouvintes que eventualmente não saibam, que as pessoas transexuais elas têm o direito de promover a mudança do seu registro civil diretamente em cartório, sequer há necessidade de promover uma ação judicial, sequer há necessidade de que estas pessoas tenham eventualmente, há um costume de se achar que só pode fazer essa mudança as pessoas transexuais que tenham passado por um procedimento de transgenitalização, enfim, né, procedimentos dessa natureza, e isso é tão somente baseado na autoafirmação, na autodeclaração. Então, a pessoa transexual que ainda não tenha feito isso, né, para que infelizmente não fique dependente apenas da perspectiva do nome social, que é importante, mas muitas vezes negligenciado, procure um cartório de registro civil. Ela está amparada pelo provimento 73 de 2018 CNJ, basta um cartório entender quais são os documentos que ela precisa apresentar para que ela consiga promover a alteração do seu registro civil. Ela vai ter a garantia da mudança do seu nome, do gênero na certidão de nascimento, e isso obviamente vai gerar reflexo na alteração de todos os documentos. É um procedimento que custa e não é muito barato, e a gente sabe que muitas pessoas da população trans, infelizmente, né, pelas condições que vivem, muitas vezes, né, expulsas de casa muito cedo, enfim, podem não ter essa garantia, mas a Constituição também traz a perspectiva da gratuidade dessas taxas cartorárias. Então, procurem os cartórios, as defensorias públicas, os núcleos de atendimento jurídico, como a gente tem aqui na nossa universidade, para garantia desse direito, talvez seja o primeiro, né? O direito de ser identificado formalmente como a pessoa que se é, né? Aquela pessoa que eu sou. Então, não deixem de procurar essas garantias, porque a partir dela, todas as outras vão se desdobrar. Professor Bruno Marques, da Faculdade de Direito da UFO, muito obrigado aí pela sua participação, professor Bruno.
Muito obrigado, Márcio. Um prazer estar novamente contigo, sempre à disposição. Um abraço ao doutor Alexandre. Pois não, doutor Alexandre, as suas considerações finais. Eu acho super importante o que o Bruno falou, mas o que ele falou é para acima de 18 anos, né, que pode fazer essa retificação de nome e do sexo no registro civil, acima de 18 anos. Menor de idade ainda tem que fazer um processo, é toda uma certa Entendi. dificuldade. Mas assim, eu queria te agradecer, Márcio, pelo convite, agradecer a presença do Bruno, que acrescenta essa base jurídica para essa população e que a gente tem muito pouca coisa aqui no Brasil. Agradecer a possibilidade de falar disso, que pouca gente sabe que o Conselho Federal de Medicina mudou a sua postura em relação a crianças, adolescentes e até adultos transexuais, transgênero. Então, assim, é um tema importante que a gente tem que falar a respeito disso. E torcer para o STF tomar uma decisão o quanto antes possível para a saúde mental e para o bem-estar dessa população e dos pesquisadores que estão envolvidos em processos, em projetos de pesquisa, que são fundamentais para a gente ter conhecimento a respeito do que acontece com eles e elas. Obrigado. Médico psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, doutor Alexandre Sadé, muito obrigado pela sua participação no Contraponto. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano no painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br